Boa noite. Perdoe-me, mas já começarei por falar de um livro meu e da campanha de financiamento coletivo que está em curso. É o livro das Artes do Belo. A campanha está neste endereço, edicois, né? santotomás.com.br. É uma campanha difícil, porque é um livro que será caro, então, mas já com 20 dias de campanha já atingimos 42%. Então, é muito provável que o alcancemos, mas preciso da ajuda de todo mundo, não só para que alcancemos, mas para que superemos a própria meta, né? Ou então fazer como a Dilma, né? Não temos meta, se alcançarmos a gente dobra, né? Bom, mas vamos lá. Qual é a importância deste livro? Antes de mais nada, explicar que meus livros têm uma ordem. Esse já seria o quarto livro. Eu comecei pelo começo, pela gramática, né? E vou num crescendo. Agora é a poética que eu vou tratar. Depois vem a Suma Retórica, a Suma Dialética, livros de lógica, ou seja, vou num crescendo segundo a própria ordem das disciplinas. Mas a importância deste livro, que me deu muito trabalho, é um livro que me deu muito trabalho, por quê? Porque eu, na verdade, tive de combater, para defender a doutrina que eu defendo ali, eu tive de combater em muitas frentes. Por um lado, as doutrinas iníquas dos revolucionários, quanto às artes do belo. Mas também doutrinas no âmbito do próprio tomismo e não de tomistas pequenos. Ou seja, tive de bater-me, por exemplo, com Etienne Gilson. Aliás, seu livro Introdução às Artes do Belo, que saiu pela Realizações, é proposital o título do meu livro, das Artes do Belo, é exatamente um contraponto a ele. Da mesma forma, bato-me com Jacques Maritain, bato-me com de Bruyne, bato-me com Scruton, também outro que lançou A Beleza, o livro A Beleza, né, pela Realizações. Espero que me explique aqui nesse pouco tempo que teremos. Obviamente, o livro é grande, é um livro de 500, 600 páginas, não sei como ficará na diagramação. Aliás, se a campanha ter uma meta alta, é porque terá imagens, né, coloridas, isso encarece muito a edição, né? E, ademais, nós estamos 1 mês, 2 meses antes do lançamento do livro mesmo, lançaremos o documentário As Artes do Belo. É um documentário de cerca de 2 horas, 2 horas e meia, que será disponibilizado gratuitamente na internet. É um documentário rodado em Portugal, Espanha, Roma, vários estados do Brasil. Vocês imaginem o custo disso e nós não vamos cobrar por isso. Então, só estamos fazendo a campanha mesmo para o livro, né? E para ver se depois respiramos um pouco depois dos gastos que tivermos com esse documentário. Pois bem, a importância da questão, a importância da discussão sobre as artes do belo pode ser vista, antes de tudo, por indução. Todos vimos a exposição de Santander, né? E aquilo ser vendido como arte. Não é isso? Então, por indução, nós já vemos que estamos cercados de coisas loucas, coisas obscenas, coisas feias, que se vendem como se fossem arte. Tá? Não só isso vem de muito tempo, porque, às vezes, as obras de arte são bem feitas. Não são essas coisas do Santander. Às vezes, há obras de arte bem feitas. E, no entanto, elas não cumprem o fim que devem ter as artes do belo. Darei um breve preâmbulo. Se remontarmos na história, veremos que as Odisseias homéricas na Grécia foram nada menos que uma espécie de Bíblia, uma espécie de guia moral, uma espécie de lei natural, com todas as deficiências que implicava o paganismo e suas deformações. Mas o fato é que 2 poemas longos foram como que um esteio, por multidão de gerações, um esteio moral. Se saltarmos para Roma, veremos a Eneida de Virgílio ser como um alicerce do Império Romano. Tá? Um alicerce do Império Romano. Se dermos um salto ainda maior, veremos as catedrais medievais ser como museus de todas as artes em ordem à salvação da alma. Tá certo? Então, vejam, só por aí dá para perceber
dá para intuir, dá para antecipar que as artes do belo não podem ter por fim criar, como quer Etienne Gilson, coisas belas. Porque se bastasse criar coisas belas, um joalheiro poderia ocupar o lugar de Homero, mas não ocupou. Homero fez mais. Homero sustentou moralmente toda uma civilização, que foi tão importante para nós cristãos, né? Civilização grega. Pois bem, então comecemos do começo, ordenadamente, para entender o que eu quero dizer e por que tive de bater-me com tantas autoridades, né? Etienne Gilson, Jacques Maritain, Scruton e etc, etc. Bom, antes de tudo, só o homem é o único animal capaz de apreciar o belo. É o único. O belo existe objetivamente. O que é o belo? O que são as coisas belas? São aquelas coisas que têm integridade, harmonia ou consonância e claridade, fulgor, esplendor. Essas são as 3 notas principais. Naturalmente, estou resumindo a coisa, né? São as 3 notas principais daquilo que é belo. Tá? Os animais não têm a capacidade de apreender a beleza segundo a captação dessas mesmas 3 notas. Quando um leão vê uma zebra, ele não para contemplar a beleza da zebra. Ele chega a ficar babando diante da zebra, mas quer comê-la, tá certo? Ele não para e diz que bela composição de listras, né? Jamais o leão fará isso. Eu tenho um gato castrado lá que a única diversão dele é caçar passarinhos. Mas eu garanto, eu asseguro que ele não está apreciando. Ele fica olhando os passarinhos, né? Mas claro, para dar o bote. A única coisa que ele quer é matar passarinho. Ele quer brincar com o passarinho. Mas ele não tem o desfrute da beleza diante de um belo passarinho, como nós o temos. Certo? Pois bem, esta nossa mesma capacidade de apreender o belo, o que é algo intelectual e não emocional, tá certo? Isto é intelectual. Né? Claro, o belo nos entra pelos sentidos. O belo canto de um pássaro, a bela plumagem de um pássaro, nos entram quer pelo ouvido, quer pelos olhos, pelo olhar, pela visão, que são os sentidos, digamos, mais intelectuais que temos. Tá certo? É por aí que nos entra a beleza. É muito difícil que nós digamos que belo perfume. Né? O sentido do olfato não é um sentido intelectual que nos permita... a gente até diz, esse bife está bonito, mas é uma forçação de barra. A beleza mesmo nos entra pela audição e pela visão. Mas ela passa por um sentido interno nosso, chamado cogitativa, que é captador exatamente da proporção, da integridade, e alcança o intelecto, então nós dizemos que coisa bela, certo? É um resultado de um processo. Pois bem, ora, esta mesma capacidade faz com que, em situações civilizacionais normais, o homem procure cercar sua mesma vida pessoal, familiar, social de beleza. Não é isso? O que é a moda no sentido bom? Né? É trajar-se belamente. Né? O que é, por exemplo, a cerimônia do chá no Japão? Vocês já viram essa cerimônia? Parece uma representação artística, né? E é um simples lanche, né? Que nós aqui comemos ali no Bob's, no McDonald's, né? Lá tem todo, né? Procuramos cercar-nos de belo. As joias são outra demonstração de que necessitamos do belo. Belas tapeçarias, belos tapetes, belos móveis, belas casas. Procuramos sempre cercar-nos do belo. Dar à nossa mesma vida individual, familiar, social, a mesma ordem de beleza, as mesmas 3 notas de beleza que conseguimos nós captar na mesma natureza. Bom, um dos traços, eu vou fazendo sempre paralelos com a sociedade atual. Um dos traços da sociedade atual é a feiura, sem dúvida alguma. Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, onde há coisas belas, essas coisas belas estão abafadas pela feiura. Tá certo? Isso, aliás, o Scruton mostra no livro dele
uma catedral na Inglaterra abafada pelos edifícios, né? Isso é fácil ver aqui, né? É fácil ver. Além do mais, como diz a neo-kantiana Susan Langer, nós perdemos identidade cultural, né? Do lado de uma igreja barroca tem um edifício norte-americano, do lado desse tem um bangalô chinês, do lado desse tem um iglu de esquimó, né? Ou seja, já não temos feição, não temos a mínima uniformidade que nos forme. Bom, além do mais, o feio mesmo. Nós estávamos, cadê o rapaz? Nós estávamos hoje aqui comendo na Parmê, e a música, né? Aquela música massacrante. Aquela coisa. Ou então aquele carro que para do lado do seu, né? Tocando funk a sei lá quantos decibéis. Então, a feiura é algo que impera. Como chegamos a isso? Agora volta atrás. Pois bem, se necessitamos de beleza e se cercamos nossa vida individual, familiar e social, beleza? É porque há artes que fazem coisas belas. A costura faz belos vestidos. A arquitetura faz belas casas. A bela olaria ou cerâmica faz belos vasos. A boa joalheria faz belas joias. A boa marcenaria ou carpintaria faz belos móveis. Certo? Então, essas são artes que também fazem coisas belas. Elas fazem coisas belas. Isso é natural, homem. Nós vamos fazer a casa mais prosaica do mundo. Nós procuramos, se temos algum senso de beleza, fazer a janela com certas proporções, fazer a porta com certos enfeites, com certos adornos, ter móveis com certos floreios ali que nos agradem. São Tomás dizia que a beleza é aquilo que agrada a visão. Claro, é a primeira maneira de manifestação da beleza. Bom, mas estas artes que criam coisas belas não são as artes belas. Não são estas artes que eu disse que, como os poemas de Homero, foram capazes de sustentar toda uma civilização. Não são como a Eneida de Virgílio, que foi capaz de ser como o alicerce do Império Romano. Não são como as catedrais medievais, que foram o alicerce de toda uma civilização cristã. Tá certo? São coisas distintas. Você não vai dizer que uma bela joia tem o mesmo poder que um poema homérico. Você não pode dizer que um belo móvel tem a mesma capacidade, o mesmo efeito que uma catedral gótica. Isso é impossível. Certo? Então, a primeira coisa que nós temos de distinguir são as artes que fazem coisas belas, disso que chamamos as artes do belo. E que só chamo artes do belo porque não tem outro nome. Se houvesse, eu daria. O nome mais preciso para isso seriam artes poéticas. Mas se eu pusesse artes poéticas, todo mundo entenderia poesia, né? Tá certo? Esse livro só fala de poesia, né? Cheguei a pensar em dar um nome ao livro de Suma Poética. Mas isso ocasionaria mais confusões. Pois bem. Então, o que são as artes do belo? Isso que o mesmo Etienne Gilson chama as artes do belo. Tá? É uma longa definição, peço-lhes paciência. Se tiverem dúvida, perguntem. Né? São artes que produzem obras mimético, significantes e belas, para que, mediante a expurgação das emoções e indução de sentimento, façam o homem propender ao bom e ao verdadeiro e afastar-se do mal e do falso. Certo? É preciso dar toda essa definição para ver quão diferente pode ser a poesia, quão diferente pode ser o drama teatral, quão diferente pode ser a peça musical, quão diferente pode ser um filme, quão diferente pode ser uma dança, um balé, das meras artes que fazem coisas belas. Um belo vestido, uma bela joia, né? Uma bela porta. Né? Hoje eu estava na igreja de São Bento e ali você vê claramente, você vê ao lado de esculturas que são verdadeiras artes do belo, artes poéticas, no sentido em que estou tratando aqui, de artes ornamentais, né? Vocês já foram à igreja de São Bento, né? Tem aqueles florões, né? Que estão como pano de fundo, são as chamadas artes ornamentais. Então temos essa distinção entre artes ornamentais e artes do belo.
Agora, tento explicar, veja que o tema aqui é arte, religião e revolução. Eu já chegarei lá, né? Mas é preciso fundamentar antes por como chegarei lá. Bom, vamos agora, passo a passo, tentar entender essa ampla definição. Pois bem, as artes do belo ou artes poéticas são as artes que produzem obras miméticos significantes. Que são miméticos? São miméticas. É aquilo que Aristóteles, na Poética, dizia, são as artes imitativas de ações, paixões e caracteres. Certo? É aí que eu me fundo em Aristóteles. São artes que, vejam, uma bela joia não imita paixão, não imita ação, não imita caráter. Ela simplesmente faz uma coisa bela, mas ela não tem a capacidade de imitar ações, paixões e caracteres. Certo? Isso as artes do belo têm. E por que significantes? Porque, vejam, vamos supor que Johann Sebastian Bach compôs 4 paixões, né, de Cristo, uma para cada evangelho, né, só não chegaram 2, e ele quer tratar, ele quer significar com suas paixões a paixão de Cristo, certo? Mas veja, ele significa as paixões de Cristo de maneira completamente diferente de como nós significamos a paixão de Cristo na linguagem. Como significamos a paixão de Cristo na linguagem? Assim, a paixão de Cristo. Tá certo? O que é o signo linguístico é um signo convencional, arbitrário, ainda que não antinatural, mas ele, um mero signo, significa uma ideia. Mas quem conhece música e quem conhece o primor que são as paixões de Bach, Johann Sebastian Bach, sabe que a peça inteira, a forma inteira da peça, expressa a paixão de Bach. A forma inteira. O início da paixão de São João de Bach é uma coisa impressionante. Os violinos em dissonância estão mostrando a paixão, né? E o coro é celestial. É a paixão em ordem ao céu, em ordem à salvação. Tá certo? Então, é a própria forma da obra que significa aquilo que eles querem significar. Tá? Isso é que quer dizer forma significante. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas basta comparar com a nossa linguagem comum. Certo? Eu quero significar, por exemplo, a terceira sinfonia de Beethoven, a heróica. Né? O que ele quer significar ali? O heroísmo. Certo? Já voltaria a isso. O heroísmo. Ora, e como é que nós significamos linguisticamente o heroísmo? Com essa palavra, heroísmo. Só isso. O heroísmo. E se quisermos, damos a definição de heroísmo. Ele não. Ele faz toda uma peça que ela é heróica, nos dá o sentimento de heroicidade. Claro que a música não é a poesia. Então, a música, ela não é que ela imite exatamente a coisa, mas ela, em sua mesma forma, ela nos dá os sentimentos que acompanham a heroicidade. A música, como todas as artes do belo, elas são proporcionais. Eu não disse aqui que as coisas belas têm que ser proporcionais, harmônicas, consonantes. Pois bem, isso são análogos das nossas virtudes. As nossas virtudes são proporcionais. Elas são harmônicas. Ora, o que essas músicas fazem, o que as artes do belo boas fazem, são exatamente expressar uma analogia com as nossas virtudes, de modo que nós propendamos as virtudes ao verdadeiro e ao bom. É isso que fazem, cada uma a seu modo. Certo? Daí já dá para deduzir o que é amar a arte do belo. É aquela que nos faz propender ao mal, ao falso ou ao vício. Suponhamos que tenhamos um grande escultor, um grande escultor, ele tecnicamente muito capaz, e que, no entanto, esculpa, cinzele, uma imagem, uma estátua perfeitamente obscena. Está certo? De certo modo, é até mais perigoso que a exposição de Santander, porque ela é feia por si, né? Quando você tem uma coisa muito, muito bem feita e que, no entanto, te faça propender a algo que seja mal, então, o análogo dessa forma não é a virtude, é o vício. E daí que faça propender
ao vício, ao mal, ao falso. Pois bem, tenho de abreviar. A decadência da humanidade é tal que começou com isto mesmo. Ou seja, eram grandes artistas que, no entanto, tinham obras que nos faziam propender ao mal. Imagine que nós estejamos numa igreja, entremos numa igreja, e em vez de virmos Nossa Senhora, toda coberta, tá? Representando a virgindade, a pureza, etc., etc., nós vejamos uma estátua de um nu sensual, ainda que bem feita. Isso nos conduz à virtude? Não. Primeiro que vai nos afastar a atenção do sacramento, né? Isso é a primeira coisa que vai nos fazer, né? O Scruton tem uma coisa muito engraçada sobre o Platão, que diz assim, Platão diz assim, não, é desejando uma mulher que nós acabamos por elevar-nos a ideia de beleza esquecendo a carne. Aí diz o Scruton, de modo muito irônico, isso é a mesma coisa que desejar um bife e ver uma fotografia de uma vaca, né? Tá certo? Ou seja, nós não somos anjos. Nós não somos anjos. Nós somos homens com tendências para isso, para aquilo outro. Ora, naturalmente, já desde muito tempo, e sobretudo na história da humanidade, em particular a partir do Renascimento, quando o neopaganismo reintroduz certa sensualidade enfermiça, que a beleza nas artes do belo vem disjungindo-se, vem separando-se do bem. Tá certo? Progressivamente. E aí você vê grandes artistas, como por exemplo Beethoven, era um grande artista, compor peças magníficas, como a Heróica, por exemplo, e, no entanto, compor também uma sonata chamada Passionata, que, em vez de nos levar à virtude, o que fazia? Nos excitava as paixões. Certo? Isso na própria estrutura musical. E qual é o rapaz que é músico que estava conversando comigo aqui? É a primeira peça musical que termina sem resolução. Ora, a irresolução na música implica exatamente que nós não apaziguemos nossas paixões. Pois bem, então, a forma significante é isso. Ela nos conduz, de certa maneira, representando, significando em sua própria forma aquilo que ela quer dizer. Belas, tem que ser belas. Tá certo? Pois bem, eu disse que, historicamente, o bem e o belo foram separando-se. Qual é a consequência? É que o belo acaba. Quem conhece música sabe que, após o romantismo, se segue a etapa da música atonal, politonal, bitonal, onde aí já o feio, tá certo? Ou seja, se você disjunge o bem e o belo acaba por sucumbir, e nós temos, por exemplo, a grande obra de arte de Champ, né, que é o mictório. Fotografou um mictório e diz que isso é obra de arte. Né? Nós temos pintores que põem os olhos da pessoa no pé da pessoa. Isso é fantástico, da figura, né? Isso é fantástico, isso afeta, isso agride os nossos sentidos. E nós de pernosticismo, de snobismo, a população foi admirando aquilo, né? Hoje, eu pus uma vez no Facebook brincando, mas é verdade isso, né? Há um porco chamado Picasso. Picasso, não é Picasso, Picasso. Ele pega lá, ensinaram o bichinho a fazer um monte de rabisco lá, né? Tá certo? Vende horrores, né? Entendeu? Vende muito. O centro do banco podia arranjar um pouco desse para ganhar dinheiro. Porque ia ganhar dinheiro, né? Não é boa ideia? É o Picasso, né? Já ensinam elefantes, cães, todos pintam, né? Aqueles rabiscos que qualquer criança faz e melhor. Tá certo? Há um grande historiador da filosofia chamado Giovanni Reale, chama a arte moderna a diluição das formas. É isto. Tá certo? O olho vai para o pé, depois vira tudo um rabisco, a música fica insuportável. Eu os desafio a entrar no YouTube e ouvir uma peça de um compositor muito badalado chamado Schoenberg, chamada Pierrot Lunaire. Se alguém aguentar aquilo, tá certo? Aquilo é desesperante.
Dou-lhes um testemunho, né? Eu, quando fiquei viúvo, né, do meu primeiro casamento, a forma de me reconfortar um pouco era ouvir lá a Rádio MEC. Antigamente a Rádio MEC, não sei se ainda existe isso, música clássica, né? E eu deixava aquilo ligado e dormia, mas acordava todo dia nervoso. E eu dizia, mas eu não estou nervoso pela morte dela, né? Mas é porque na madrugada passava essas músicas, né? Pim-pom, né? É a música atonal, é a música irritante, é a música que irrita os sentidos e que é feia. Tá certo? Que é feia. Então, é porque a história da música começa... ela tem duas etapas. Uma é tonal e outra é atonal, sem tom, sem tonalidade. A atonal se divide em música modal, que é medieval, até o Renascimento, e depois em música tonal propriamente dita. A partir de Schoenberg, do decafonismo, vem o atonalismo, sem tom. Eu recomendo que vocês ouçam uma música. Procurem Schoenberg. Se escreve assim, ó. Schoenberg, eu não sei. Meu mestre lá, como é que se pronuncia isso? Schoenberg, né? Então, o Pierrot Lunaire, tá? Pierrot Lunaire. Eu recomendo que ouçam, tentem ouvir isso. 5 minutos. É insuportável. Então, vejam, as artes do belo, elas têm de ser, repita-se, as suas obras têm de ser miméticos, imitar ações, paixões e caracteres, têm de ser significantes e têm de ser belas. Mesmo quando, expressando nas artes do belo algo horrendo, que coisa mais horrenda há que no inferno e suas penas? Nada, impossível, né? E, no entanto, temos belas portas de igrejas europeias com cenas dantescas de inferno. Mas elas são feitas mantendo a integridade, a consonância ou a harmonia e a claridade. Elas mantêm as notas do belo, mesmo ao expressar o feio. Os autores escolásticos chamavam isso decorum. Decorum, tá? Daqui vem a palavra decor, decoração, etc. e tal. Bom, pois bem, mas para que isso tudo? Ou seja, basta compor isto, basta que a obra seja bela, basta... Não, ela tem um fim último. E isto que a torna essencial para a civilização. O seu fim último mediante a expurgação do sentimento, a purgação, o que Aristóteles chamava catarse, e mediante a indução do sentimento, levar-nos justamente a propender ao bem e ao verdadeiro, e afastar-nos do mal e do falso. É que o homem, ele, em sua vida intelectual, ele sobe uma escadinha. O primeiro degrau são as artes do belo. Tá? Ou seja, é fazer propender ao bem e ao verdadeiro mediante o belo. O degrau superior é a retórica, em que ele suspeita da verdade. Depois temos a dialética. Na dialética, ele aprende a alcançar a opinião mais provável, para, enfim, alcançar a lógica, que é a arte que o ensina a alcançar a ciência e a verdade perfeita. Certo? Isso é uma escadinha. Mas se você não tem o primeiro degrau, a consequência é clara. Se nós não mamarmos em nossa mãe, no seio de nossa família, já a beleza das artes do belo, ela, em toda a sua complexidade, nós teremos mais dificuldades de galgar a escada que nos leva à perfeição humana. A perfeição humana, como dizia Aristóteles, a felicidade do homem é a bios theoretikos, não sei se pronunciei correto, a vida contemplativa, certo? Mas para alcançar a vida contemplativa, em que contemplamos a Deus já nesta terra, de algum modo, é preciso galgar estes degraus, certo? Galgar esses degraus. E foi galgando esses degraus que os gregos alcançaram a filosofia, porque antes tiveram Homero, tá certo? Foi assim que a Idade Média chegou a Santo Tomás de Aquino, porque antes tiveram as grandes catedrais, que eram como museus de todas as artes do belo, certo? Claro, houve problemas em todas essas épocas, eu estou generalizando. Muito bem. Mas, a partir do Renascimento, começa a disjungir-se, a separar-se o bem e o belo.
a bondade e a beleza. E, a partir daí, começa a surgir aquilo que Erich Feiglin chama as ideologias ou religiões civis, né? Religiões da imanência. Essas religiões, essas revoluções com suas respectivas ideologias, começam com a Revolução Liberal francesa, passa pela Revolução Comunista, são ideologias. Erich Feiglin mostra muito interessante que todas as ideologias, desde a primeira, têm fundamento numa remota heresia cristã, que era do abade Joaquim de Fiore, um cisterciense, que dizia que o mundo, foi condenado pela igreja, que o mundo tinha 3 eras: a era do Pai, a era do Filho, a nossa, e a era do Espírito Santo. 3 eras. Bom, a partir daí, os iluministas vão dividir a história do mundo em história antiga, medieval, média, e história moderna. Depois vem Marx e divide a história do mundo em comunismo primitivo, sociedade de classes, comunismo final. Depois vem Hitler e inventa 3 reinos até o terceiro Reich. Né? Tá certo? Então, essas ideologias, no bojo dessas ideologias, de algum modo, se vão separando o bem e o belo. Né? Até atingirmos, no século XX, a separação total com o feio completo. Hoje, nós temos algo polêmico, que eu digo. Para mim, nós estamos numa última etapa revolucionária, além até da marxista, que é o que eu chamo de revolução marcusiana. Veja, acompanhe meu raciocínio, né? A revolução liberal quis acabar com Cristo, embora mantivesse Deus. A revolução comunista acabou com Cristo e com Deus. O que é que esses caras querem hoje? Acabar com o ser humano. Eles querem que sejamos pedras, animais. Se eu quiser ser um elfo, eu vou fazer uma operação plástica e estico as orelhas. Não é isso? Eu nasci homem, quero ser mulher, qual é o problema, né? Entendeu? Ou seja, acabar com a própria natureza do homem me parece o objetivo hoje da revolução. Pois bem, a feiura e a decadência das artes do belo acompanha essas revoluções. Acompanha essas revoluções. Né? E hoje, o que nós estamos vendo é o fundo do poço. Junto com essa revolução que quer acabar com a própria natureza humana e com qualquer resquício de lei natural, já nem se trata de Deus ou de Cristo, é do homem mesmo, acabar com o homem. Certo? O grande Leonardo Boff, ao assinar, grandíssimo, né? Ao assinar a Carta da Terra, disse assim, parece que a humanidade vai acabar, né? Que bom. Está vendo? Os comunistas, pelo menos, diziam, não, eu quero só os proletários, os burgueses morrem, mas os proletários vão viver, né? Ele não, ele quer acabar com o proletário, o burguês, ele mesmo, ou seja, ele tem, olha, ele quer que os macacos sobrevivam e a gente, né? E a gente desapareça para não prejudicar os próprios macacos. Bom, o que nós vemos hoje é o fim desse processo, é o fim da ladeira, né? Como se diz em espanhol, cuesta abajo, né? É o fim. É o fim, não só nas artes do belo, né? Digam-me um grande compositor atual de música erudita. Tem um, exatamente, Arvo Pärt. É um estoniano, ortodoxo russo, né? É o único grande compositor. Pintor, você tem um na Espanha lá perdido, Augusto Ferrer Dalmau, né? Um grande pintor. Né? Então você tem, claro, Deus não nos deixaria completamente no meio do feio, né? Nos dá alguns respiros, mas quase não há. Peguem a literatura brasileira, pega a literatura brasileira depois dos anos 60. O que é que nós temos? Jô Soares e Chico Buarque. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Antes nós tivemos Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, polêmico que seja, mas Guimarães Rosa. Tivemos Alfonso de Guimarães, tivemos grandes poetas. Né? O Brasil foi pródigo em literatura, em grande literatura. Né? Hoje o que temos? Nada. Ainda no século XX, você ainda tem compositores que alternavam o atonalismo com o tonalismo bom, como o Villa-Lobos. Né? Villa-Lobos tem prelúdio, as baquianas são muito boas.
Né? Depois ele exagera lá naquelas coisas de índio, Irapuru e não sei o que ninguém aguenta aquilo, né? Aquilo também é para você acordar nervoso, querendo matar todos os índios. Então, hoje já não existe, isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Existe um site aí, eu acho que é ligado aos Pluton, né, que mostra a destruição da arquitetura na Inglaterra, por exemplo. Está ruindo tudo, ou seja, nem as ruínas se mantêm. Né? Então, nós vivemos no mundo do feio, em geral. Já não estou falando das artes do belo, estou falando do feio em geral. Tá certo? As roupas são feias, nós nos vestimos mal, tá certo? Nós não temos bom gosto, as casas são feias, nós andamos pelas cidades, as belezas remanescentes estão abafadas, sufocadas pela feiura. Nós já nem nos damos conta. Nós já nem nos damos conta da feiura ambiente. É tudo feio. Os modos são feios. Olhem para os modos medievais, o cavalheirismo medieval. Olhe para as relações sociais no antigo Japão, pelo menos. Né? O refinamento que aquilo tinha. Nós já não temos refinamento, somos grosseiros. Um homem já não sabe nem sequer ser cavalheiro com uma mulher. Isso é um fato, e isso envolve todos nós, hein? A feiura nos marca desde a mais tenra infância. O feio, junto com a Rede Globo, entra pelas festas da nossa casa, né? Mas é verdade? Eu me lembro que eu era garoto não, era jovem, nem acordava ouvindo música da Xuxa. Eu digo, mas isso não é possível, né? E depois ainda assoviava aquele negócio, né? Porque marca, né? Marca, né? Bom, então, é o feio em si mesmo. As mesmas artes ornamentais já não ornamentam nada, senão que enfeiam as coisas. E as artes do belo praticamente desapareceram. Né? Nós vivemos de recordações em álbuns, né? Das grandes artes, das grandes quadros, das grandes construções, das grandes esculturas, vivemos de recordações. O cinema é uma piada hoje, né? É uma piada. Quando Netflix se torna o nosso consumo, isso quer dizer que nós estamos no fundo do poço. Vocês já viram as coisas que tem na Netflix? Aquilo é bárbaro. Aquilo é bárbaro. Olha, uma tribo indígena tem mais bom gosto do que a nossa sociedade. E isto é parte do processo revolucionário. Isto é parte. Se estamos de acordo em que se começa por tentar acabar com Deus, com Cristo, depois tenta se acabar com Deus, depois se tenta acabar com Deus, para enfim tentar acabar com o homem, então nós temos de eliminar o primeiro degrau da vida que constitui a personalidade, o caráter do homem em sua integridade. Não é à toa que há decadência religiosa, obviamente. Você quer acabar com Deus? Acabe antes de tudo com a inteligência. Quer acabar com a inteligência? Acabe antes de tudo com a beleza. É um degrau. A fé nos é vertida na razão, não no sentimento. Nós não estrebuchamos por Deus. Nós cremos em Deus com a razão. Ora, e a nossa razão é um vaso. Se a fé é vertida num vaso fendido, é claro que a fé tende a escorrer por essas fendas. Não é isso? Então, nós temos hoje, o que nós vivemos hoje, é a consequência de toda uma revolução multissecular, que se vai agravando. Isso não quer dizer que os revolucionários não briguem entre si, tá certo? Ou seja, a Revolução Liberal briga com a Revolução Comunista, comunista com a outra e tal. Agora foi muito engraçado, na Grécia, houve a votação da ideologia de gênero no parlamento. Só 2 partidos votaram contra, o Partido Conservador e o Partido Comunista Grego. Engraçado, né? É verdade. É porque os comunistas ainda tinham um restinho de bom senso, né? Eles queriam um monte, eles matavam todo mundo, mas não, ideologia de gênero, não, aí é demais, né? Então, esses comunistas que nós temos hoje aqui já são, entendeu? Lenin era anti-malthusiano pra caramba. Hein? Lenin era anti-malthusiano. Olha, Marx dizia tão somente o seguinte: depois que tomarmos o poder, eliminarmos a burguesia, vamos eliminar o lumpenproletariado. Lumpenproletariado é exatamente o agente da revolução hoje. Já que já não existe proletariado, fiquemos com o lumpen, né?
Tá certo? É preciso fazer a revolução. Então, nós estamos na decadência mesmo, no fundo do poço. O fato de estarmos aqui é surpreendente, né? Surpreendente. Isso é moção do Espírito Santo. Né? Ou seja, a sociedade não nos preparou para estar aqui. Ela nos preparou para estar filiados ao PSOL. Tá certo? Mas é verdade. Mas é verdade. Ou seja, é para isso que a sociedade nos prepara. Né? Quando você imagina o que é ser criado diante de uma tela de TV em que passa as novelas da Rede Globo. Vocês já imaginaram o mal que faz isso para uma pessoa? Né? Ou seja, então, é muito fácil. A gente começa por reafirmar Deus, claro. Deus, Cristo, a salvação e tal. Mas, e a base para isso tudo? O cristianismo não surgiu do nada. Ele surgiu na confluência da carne hebreia, de que nasceu Cristo, de que nasceu o Messias, da confluência do Império Romano e da filosofia grega. Né? Esse é o desenho da providência. A providência preparou tudo para que, na junção, na confluência dessas três coisas, você pudesse ter o surgimento da cristandade. Primeiro houve a cristandade romana, o império caiu, o gênio de Santo Agostinho ensinou a igreja a evangelizar os bárbaros, e os bárbaros são a base da Idade Média. Né? Bom, mas em todo esse momento, não se acabou com esse primeiro degrau. Não se acabou. Né? Por que até hoje nos admiramos das ruínas do Coliseu? Por que até hoje nos admiramos de estátuas gregas sem braços, sem não sei o quê? Certo? Porque isso está até dentro do Museu do Vaticano. Não é isso? Porque isto eram como preâmbulos para a cristandade. Não é só que a cristandade necessitou da filosofia grega. A cristandade necessitou também da arte grega. Necessitou também da arte romana. A cristandade nasceu de dupla humildade. A humildade diante da fé, da revelação, e a humildade diante daquilo que eles tinham de aprender ainda com os pagãos da era clássica. Tá certo? Claro, eles ao fazerem isso, na conjunção dessas duas coisas, eles como que batizaram a arte greco-romana. Né? Houve uma espécie de batismo da cultura clássica. Mas nunca houve uma ruptura, desde a Grécia, desde Roma, nunca houve, mesmo o Egito. Se você pensar no Egito, a China, o Japão, eram países com belezas culturais, com belezas, por mais pagãos que fossem, por mais delirantes que fossem religiosamente, o fato é que culturalmente eles estavam naquele primeiro degrauzinho. Hoje nós não temos degrau nenhum. Se estamos aqui é pura moção do Espírito Santo. A sociedade nos prepara para ser, quando eu digo militantes do pessoal, é verdade, né? É para isso que ela nos prepara. Uma criança, um jovem que é educado na feiura. Um jovem que não ouve Johann Sebastian Bach. Um jovem que não lê Henrique V de Shakespeare. Um jovem que não admira o Moisés de Michelangelo. Um jovem que não admira as catedrais góticas ou barrocas. Né? É um jovem que rompeu, teve sua vida rompida com a grande civilização de todos os tempos. Não é isso? É como se começasse do zero. De tanto falarem que nós viemos dos homens das cavernas, eles querem conduzir-nos às cavernas. Não é isso? Claro que não viemos de homens de caverna nenhum, né? Como disse Chesterton, como é que foi? O que ele dizia? Quem sabe, estava chovendo, eles foram lá dentro e aproveitaram e pintaram, né? Aquele negócio. Chesterton é genial, né? A única coisa que eu sei do elo perdido é que ele está perdido, continua perdido, né? Mas então, hoje o que nós temos é uma brutalização do homem. Quando nós lemos no Evangelho, em São Paulo, falar da era do anticristo, da era da iniquidade, não sei o quê, eu acho que nem ele poderia imaginar que a coisa seria o que nós estamos vivendo. Nem ele. Eu acho que não lhe deu Deus o dom desta profecia, porque senão ele mesmo se entristeceria, né?
Não nos esqueçamos que Pio X, São Pio X, morreu de tristeza. Morreu de tristeza pela Primeira Guerra Mundial. O que nós estamos vivendo é tristíssimo. Pois bem, mas que estejamos vivendo num momento tristíssimo não nos dá o direito de ser tristes. Tá certo? Somos católicos, somos cristãos. Então, por isso mesmo, é que nós devemos não só cumprir com a nossa religião, cumprir com tudo, mas nós mesmos superar nossos defeitos. Por quê? Porque nós temos de ensinar nossos filhos. O Cristo está me dizendo que tem 3 filhos, né? Ele tem de ensinar isso aos filhos dele. Ele não pode deixar que os filhos dele passem pelas mesmas coisas que nós fazemos. Então, uma das primeiras coisas, diante das artes, disso tudo, é jogarmos fora os vícios que adquirimos ou que nos foram impingidos. Eu tenho um amigo aqui de um monte de gente, o doutor Rafael de Abreu, ele é um psicólogo, né? Tomista, um grande psicólogo, jovem, apesar de jovem, muito bom já. O tratamento dele é espetacular, né? 4 etapas. Primeira etapa, a detecção das paixões desordenadas, dos vícios. Segunda etapa, a colocação da inteligência no centro da personalidade. Terceira etapa, saber aprender a lidar com a dor. Quarta etapa, o desenvolvimento das virtudes opostas àqueles vícios detectados no início, certo? Pois é isso que nós temos que fazer. Não importa a idade. Eu lhes dou o testemunho de que eu só comecei a apreciar a boa arte a partir de 45 anos. Eu sou tão vítima como vocês. Lembro-me, eu era um ateu, completamente ateu, e fui a um filme de meia-noite que passava num cinema desses de esquerda lá de Botafogo. Era o filme... Eu fui lá. E era o filme O Sacrifício, de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Era um diretor russo, né, exilado, meio simpatia pela ortodoxia, sei lá, a igreja ortodoxa. E o Sacrifício, pelo próprio nome, você já vê o fundo cristão da coisa, né? E era uma obra de arte de tal tamanho, de tal grandeza, que eu lhes asseguro que eu saí balançado meu ateísmo. Entendeu? Não é que quem me converte é o Espírito Santo. Quem me converteu foi o Espírito Santo. Mas ele me balançou. Veja o poder da arte. Entendeu? De tirar um ateu renitente de sua certeza mais inabalável. Tá certo? Isso aconteceu com vários amigos meus. Pessoas de uma geração perdida, né? Eu conheço um amigo que ouvindo Johann Sebastian Bach, o luterano, né? Converteu-se. Não é que ele se converteu por Bach, mas Deus se vale desses instrumentos. Mas veja a importância de uma grande arte. Agora, nós não estamos ainda preparados para a grande arte. Por isso precisamos estudá-la. Por isso precisamos abandonar nossos vícios. Tá certo? Gostamos de uma música? Deixemos de gostar. Não é em um dia, é durante um tempo, ao fim de um tempo. Não é isso? Procuremos dar a nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Eu tenho hoje... Tá na hora? Eu tenho hoje um filho de 13 anos, é meu único filho, né? Ele, desde a barriga da mãe, ele ouve Johann Sebastian Bach, ele ouve Mozart, desde a barriga da mãe. Né? Nunca entrou televisão lá em casa. Nunca. Nós não temos televisão, simplesmente não temos. Ele hoje, se ele ouvir qualquer coisa como a que nós ouvimos hoje, cadê o rapaz? Nós estávamos desesperados na Parmena, ele estrebucha, ele simplesmente entra em ataque apoplético, né? Entendeu? Porque ele não está acostumado a esse feio. Veja, não estou cantando vitória, não é isso, a gente nunca sabe o que nos espera, mas a boa formação de um filho começa por isso, por impedir que a Rede Globo entre na nossa TV, na nossa casa, amar a música que mexe com nossos instintos mais baixos, e mexe mesmo. Se você ver uma música horrorosa dessa, se você bobear, daqui a pouco está batucando junto com a música, tá certo? Porque ela vai entrando, ela é invasiva, né? Tá certo? Então nós temos de desenvolver nosso gosto. Pois bem, pensando nisso tudo, pensando exatamente em tudo isso que eu disse, que eu escrevi Das Artes do Belo. Né? É um livro que me deu muito trabalho, porque não só eu tive de bater-me com gigantes, mas eu escrevi 1.200 páginas e depois o editor disse, você é maluco, né?
Reduza isso para 500. Então, eu estou tentando acabar de reduzir para 500, porque ficou um livro enorme, né? Mas é algo que é preciso passar. E cada um de nós tem de aprender algo com esse livro, se é que eu sou bem sucedido. Isso vocês é que dirão. Mas o que é preciso é isto mesmo. Desenvolver quanto às artes, e quanto ao bom gosto, quanto ao belo, as virtudes opostas aos vícios que nos são impingidos desde a mais tenra infância. Desde a mais tenra infância. Eu que estou com vocês, vou para 66, né? Eu vi o surgimento, por exemplo, da Rede Globo. Eu vi a mudança que ela foi capaz de fazer. A Rede Globo e coisas correlatas, né? Tá certo? Eu vi o resultado nisso, a mudança, a feiura nos costumes, no mau gosto, entendeu? O mau gosto nas roupas, o mau gosto em tudo, o mau gosto na arte foi crescendo, crescendo. Eu estava na casa da minha irmã, ela estava vendo uma novela, e os personagens gritam um com o outro o tempo inteiro, você já viu? Eles não param de gritar. Eles não têm urbanidade, eles não têm civilidade. Não, mas é verdade. Isso é verdade. Uma vez eu estava na casa dessa mesma irmã, e meu filho tinha uns 5 anos, né? Nunca tinha visto televisão. Nós demos uma bobeira, ele foi lá para diante da televisão. E era uma cena em que um cafetão, né, um cafetão, batia e xingava até tirar sangue de uma prostituta, numa novela. Ele entrou em pânico, chorou. E quem fazia o menino parar de chorar? Não estava acostumado àquela violência. Mas as crianças de hoje estão se acostumando com essa violência. Aí depois precisamos de intervenção militar, não? Tá certo? Claro. Isso é a consequência, é o fim de uma reta. Pois bem, é esse o meu convite a vocês. Além de pedir que me ajudem na campanha, é o convite a que desenvolvam as virtudes relativas às artes, opostas aos vícios que as destruíram pouco a pouco ao longo dos séculos e muito agudamente no Brasil. Obrigado.